Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7h30. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é terça-feira, dia 28 de agosto de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em sua casa. Confira os destaques do Mundo em sua casa de hoje. Procuradores pedem afastamento de Demóstenes. Detran anuncia mudanças na obtenção da CNH. Delta teve movimentação de 700 milhões de reais. STF condena ex-diretor do Banco do Brasil e Grupo de Valério. Goiás pode perder goleiro para a estreia do retorno da Série B. E ao vivo, entrevista com o candidato à Prefeitura de Goiânia, Paulo Garcia. 7h31. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado a claro, com névoa seca. A temperatura máxima atinge os 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 65% e 20%. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus em Goiânia. 7h32. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, a hora do mensalão, maioria do STF já condena Valério e ex-diretor do Banco do Brasil. Folha de São Paulo, mensalão, o julgamento, maioria do STF condena os primeiros réus do mensalão. O Estado de São Paulo, o STF condena Valério e mais 3. Correio Brasiliense, salários do Carreirão vão subir de 14% a 37%. Acordo aceito por servidores em Brasília ainda precisa ser aprovado em plenária nacional marcada para hoje. Valor econômico, o governo prepara lei de greve para setor público. Estado de Minas, preços variam até 647% na formatura. Expansão do ensino superior no país alimenta o crescimento do mercado de festas para comemoração do diploma. Jornal do Comércio, o STF condena 4 réus do mensalão. 0 Hora de Porto Alegre, mensalão, maioria condena Valério, ex-sócios e ex-diretor do Banco do Brasil. Brasil Econômico, indústria retoma investimento em máquinas para elevar produção. Destaque do Jornal Diário da Manhã, mudanças na CNH, Detran breca autoescolas. O Popular, a ação agora quer tirar Demóstenes do Ministério Público. Agora são 7h33. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. E o candidato à Prefeitura de Goiânia, Paulo Garcia, do PT, será o nosso entrevistado ao vivo hoje, aqui no Mundo em Sua Casa. Logo mais, a partir das 7h45, ele que já está aqui no nosso estúdio. Já vamos ouvir o prefeitável Paulo Garcia, do PT. Ministério das Cidades libera verbas para a construção de saneamento básico e habitação para municípios de até 50 mil habitantes. Governador Marconi Perillo se reúne com o ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, em Brasília. No encontro da noite desta segunda-feira, houve a garantia de 20 bilhões de reais para o saneamento básico em Goiás. Marconi dá mais detalhes da reunião, que viabiliza outras obras para o Estado. Nós conversamos com o ministro sobre os recursos que já estão garantidos no Pacto da Mobilidade Urbana das Grandes Cidades para o VLT de Goiânia. O ministro já encaminhou à Caixa Econômica Federal autorização para que o governo possa receber recursos a fundo perdido e também recursos através de financiamento. Uma outra discussão que tivemos foi sobre o PAC de água e saneamento, que será lançado agora possivelmente nessa semana e que vai destinar às companhias de água e esgoto cerca de 20 bilhões de reais. Também tratamos sobre recursos para cidades com menos de 50 mil habitantes para a construção de moradias, além de solicitação de recursos para a despoluição do Rio Miapone. Nós temos muitos projetos aqui e vamos apresentar mais projetos para que o Estado possa suprir as necessidades. Governador fala ainda de obras que já começaram. Olha, alguns já estão em andamento, como, por exemplo, o complexo
João Leite, que a gente está terminando, o sistema produtor João Leite, sistema de esgoto em Goiânia, que está em andamento, nós devemos chegar a 95% de tratamento no final do ano que vem, tratamento e coleta. Temos várias cidades que já contrataram moradia, construção de moradia, e agora, com o lançamento desse programa de água e saneamento, nós vamos apresentar os projetos. Eu estou muito animado com a possibilidade de termos mais verbas ainda, algumas centenas de milhões, para investirmos nessa área, que é uma área vital à saúde e ao meio ambiente. O Hilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h35. A Assembleia Legislativa recorre contra a liminar que proíbe CPI de investigar prefeituras. A Assembleia Legislativa, após um parecer da Procuradoria da Casa, protocolou no dia de ontem no Tribunal de Justiça recurso contra a liminar que impede a CPI de investigar contratos das prefeituras de Aparecida de Goiânia e de Catalão com a Delta Construções, apontar como braço empresarial do contraventor Carlos Cachoeira. Paralelamente, os procuradores da Casa, que auxiliam nos trabalhos da comissão, elaboraram defesa contra o mérito do mandado de segurança que deverá ser apresentado em 10 dias úteis a partir da notificação que ocorreu na terça-feira, dia 21 passado. Caso o recurso seja provido, terá validade até o julgamento da defesa relacionada ao mérito. O presidente da comissão, o deputado Hélio de Souza do DEM, acha importante a continuidade das investigações. Vamos então, através de uma ação, tentar reverter. Se não conseguirmos, eu vejo que a CPI estará totalmente prejudicada, porque estará totalmente limitada de suspeita que temos aí e que é de conhecimento público do envolvimento da Delta com prefeituras. Agora, de acordo com as investigações até agora, já se chegou a alguma coisa que se previa ou realmente é importante essa investigação da Delta? É importante para que a gente faça as conclusões necessárias de contratos que estão sendo suspeitos. Eu prefiro suspender os trabalhos, aguardar uma outra oportunidade após ocorrer a decisão final da Justiça para que a gente busque qual que é o melhor caminho. Para o deputado Túlio Isaac, do PSDB, autor da proposta de suspensão dos trabalhos da comissão devido à decisão da Justiça, se não puder investigar as prefeituras, a CPI estará esvaziada. E a partir do momento que a prefeitura entra na justiça para não ser investigada, ela deixa claro que deve alguma coisa. E aí, totalmente esvaziada, sem rumo, sem foco, não há motivo nenhum para a CPI continuar. Já o deputado Mauro Rubio, do PT, vice-presidente da comissão, não vê motivos para que os trabalhos fossem suspensos. Eu acho um absurdo, porque a CPI, ela não tem essa prerrogativa, não tem esse dispositivo nas partes legalmente para a CPI ser suspensa temporariamente. Ela tem que ter uma agenda e concluir seus trabalhos. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h38. E o prefeitável professor Pantaleão alega que enfrenta dificuldades financeiras na campanha. O candidato do PSOL à Prefeitura de Goiânia, Reinaldo Pantaleão, participou ontem do relançamento do livro Meu Companheiro, 40 anos ao lado de Luiz Carlos Prestes, de Maria Prestes, na Câmara Municipal de Goiânia. Durante o evento, ele falou sobre as dificuldades que o partido está enfrentando para promover a campanha dele. A campanha, ela vem sendo feita com uma certa dificuldade, né? Primeiro porque os recursos são parcos. Estamos fazendo uma campanha com a ajuda de militantes, de amigos professores, de simpatizantes, mas eu tenho deixado claro nos meus debates, nas minhas entrevistas, que com todo o respeito que eu tenho aos demais candidatos, mas nós temos uma postura clara, crítica, não a pessoa, porque às vezes se confunde muito, o cara xingando, agredindo, não. Eu critico o sistema capitalista. Pantaleão apontou que pretende conquistar mais votos se aproximando das pessoas que estão descontentes com a política. Primeiro nós vamos fazer uma campanha dentro dos nossos limites, claro, né? Mas vamos participar dos debates que estão sendo promovidos e vamos tentar reorganizar setores que estão descontentes. O nosso próximo passo mais importante que eu considero é mostrar para a população descontente que nem todo político é ladrão, nem todo político é corrupto, porque senão nós vamos cair naquela mesmice. O professor Pantaleão é um dos coordenadores do PSOL estadual, ao lado do vereador Elias Vaz e de Martiniano Cavalcante. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h39. O mundo em sua casa. Sistema Brasil Central de Rádio. De olho no voto. Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Goiânia para esta terça-feira.
O candidato José Neto, do PPL, tem reunião com um deputado estadual agora pela manhã, concede entrevista de rádio e às 15h participa de audiência no TRE. O candidato Reinaldo Pantaleão, do PSOL, dedica o dia à gravação do programa eleitoral. O prefeitável Elias Júnior, do PMN, grava para propaganda eleitoral e participa de sabatina numa emissora de TV. Às 5h30 faz caminhada no setor Santo Hilário e às 7h visita a feira do Parque Anhanguera. Isaura Lemos, do PCdoB, tem encontro agora pela manhã com líderes religiosos. E às 7h30 prestigia lançamento de candidatura de uma vereadora da chapa. Cimeison Silveira, do PSC, tem reunião logo cedo com empresários do segmento de autopeças. Às 15h tem reunião com empresários do ramo de confecção e às 7h concede entrevista a uma emissora de TV. Às 8h30 tem reunião com moradores do Jardim Novo Mundo e ainda se encontra com moradores do setor Bueno. O candidato Paulo Garcia, do PT, abre a agenda agora concedendo entrevista daqui a pouco, aqui no Mundo em Sua Casa, e às 10h tem reunião com o Conselho Regional de Veterinária. Ao meio-dia, Paulo Garcia concede entrevista ao vivo para uma emissora de TV e às 5h faz caminhada no residencial Goiânia Viva. Às 6h30 tem encontro com apoiadores de campanha e às 8h se reúne com moradores da região sudoeste da capital, na Vila Alvorada. E em seguida tem encontro com a comunidade da Vila João Vaz. Jovair Arantes, do PTB, faz caminhada pela manhã no setor Campinas e visita a empresa na Praça da Nova Suíça. Às 13h30 concede entrevista ao jornal Tribuna do Planalto e às 5h faz caminhada pelo bairro Goiás. Às 7h30 tem reunião com o candidato a vereador na Vila Pedroso. 7h41. Procuradores pedem afastamento de Demóstenes. Ao todo, 82 promotores e procuradores de Goiás pediram ao Conselho Nacional do Ministério Público que afaste o ex-senador Demóstenes Torres da função de procurador de Justiça do Estado. O promotor Helder Cavalcante Mota, de Tumbiara, explicou por que essa atitude foi tomada. Existe uma consciência num grupo de promotores, e talvez seja no número até maior do que peticionaram, de que o órgão constitucional vocacionado para esse tipo de investigação seria o Conselho Nacional do Ministério Público. Já existe uma investigação que corre ali em relação ao Procurador-Geral. Os fatos que estão sendo indicados estão relacionados a investigação a outra. O CNMP, ele, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, é o órgão de correção máximo do Ministério Público. Ele já foi traçado desse perfil constitucional de julgar os casos mais difíceis. Então, esse julgamento aqui no estado de Goiás, nós entendemos que não está adequadamente de acordo com a Constituição. Helder Mota também apontou que a presença de Demóstenes Torres prejudica a imagem do Ministério Público. Nós estamos angustiados desde o início das notícias da Operação Monte Carlo. Entendemos que essa permanência do senador Demóstenes enquanto investigado, ela está assim, trazendo constrangimento a toda a classe. O advogado do ex-senador Antônio Carlos de Almeida Castro não foi encontrado para comentar o caso. Lorena Borges, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h43. E já, daqui a pouquinho, entrevista com o candidato à Prefeitura de Goiânia pelo PT, Paulo Garcia, candidato à reeleição. O mundo em sua casa. Um bom prefeito deve agir para resolver os problemas da cidade. Não pode ser omisso. A saúde, a segurança, o trânsito, o transporte coletivo. Está tudo piorando rapidamente. Goiânia cresce sem controle. O medo e a insegurança deixam todos nós preocupados com o futuro da nossa cidade. O dever de um bom prefeito é uma boa administração. A nossa vai ser planejada, junto com você. E a prefeitura vai funcionar 24 horas. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. Sistema Brasil Central de Rádio. Eleições 2012. Entrevista com os candidatos à Prefeitura de Goiânia.
As rádios Brasil Central AM e RBC FM realizam neste mês de agosto uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. Todos os 8 postulantes ao cargo foram convidados a participar do programa O Mundo em Sua Casa e apresentar as propostas para que você, ouvinte, escolha o seu candidato nas eleições de outubro. E hoje é a vez de ouvirmos o candidato do PT, o Partido dos Trabalhadores, Paulo Garcia. Paulo de Siqueira Garcia nasceu em Goiânia, tem 53 anos. É casado e pai de 2 filhos, é médico formado pela Universidade Federal de Goiás, especialista em neurocirurgia. Na vida política, Paulo Garcia foi suplente de vereador de Goiânia em 2000, deputado estadual de 2002 a 2006, foi eleito vice-prefeito de Goiânia nas eleições de 2008 e assumiu a prefeitura no dia 1º de abril de 2010, quando então prefeito Iris Rezende renunciou ao cargo para disputar as eleições para governador de Goiás. Bom dia, Paulo Garcia. Bom dia, Gil, bom dia, Karine, bom dia a todos os ouvintes do Sistema RBC de Comunicação. Uma alegria muito grande poder participar do programa e dialogar com a nossa comunidade. Por que o senhor quer continuar à frente da Prefeitura de Goiânia? Primeiro porque, como todos sabem, eu tive a honra de substituir a um dos prefeitos mais admirados da cidade de Goiânia, que foi o ex-prefeito Iris Rezende, quando do seu afastamento há apenas 2 anos e 4 meses. Em administração, Karine, esses 2 anos e 4 meses passam muito rapidamente. Eu considero um espaço de tempo muito curto para que a gente implante os projetos e programas definitivos que nós sonhamos para a nossa cidade. Nós temos uma vontade, como goianiense que somos, conhecemos essa cidade profundamente, eu a vi crescer, que Goiânia continue a se desenvolver. Goiânia é hoje uma metrópole regional com mais de 1.300.000 habitantes, mas ela precisa retomar o seu planejamento definitivo. E nós estamos propondo implantar um programa denominado de Goiânia Cidade Sustentável, que não é só sustentabilidade do ponto de vista ambiental, mas é desencadear processos e projetos que ofereçam oportunidades iguais para cada homem e para cada mulher alcançarem os seus desejos, os seus anseios, e que as futuras gerações tenham uma vida melhor do que a que temos hoje em dia. Prefeito, o que esse projeto prevê para a melhoria do trânsito e transporte da capital que ainda não foi feito? Bom, um exemplo nós já entregamos à comunidade, que foi o chamado Corredor Universitário. O Corredor Universitário é o que há de mais moderno em mobilidade urbana. Lá nós damos atenção desde o elo mais fraco da cadeia, que é o pedestre, padronizando as calçadas, as tornando acessíveis. Portanto, quem tem deficiência física se locomove em todo o trajeto com total tranquilidade, inclusive aqueles que têm déficit visual, que não enxergam adequadamente porque o piso é tátil. Recuperamos a ilha central, padronizando os quiosques dentro dos padrões preconizados pela vigilância sanitária, portanto com atenção à saúde, promovendo qualidade de vida. Recuperamos a iluminação, modernizando a iluminação daquele trecho e colocando câmeras de vigilância 24 horas, o que é uma contribuição do município à segurança daquele espaço comum, daquele espaço de convivência social. E padronizamos a caixa asfáltica com 2 pistas para os automóveis e uma exclusiva para ônibus. Isso, Gil, reduziu o tempo de percurso entre a Praça Cívica e o terminal da Praça da Bíblia em mais de 30%. O tempo no percurso é um dos principais problemas para quem utiliza o transporte coletivo. Nós pretendemos implantar todos os demais corredores previstos no plano diretor, são mais de 100 quilômetros de corredores. Nós vamos também executar os 102 quilômetros previstos de ciclovia neste mesmo plano, e eu já anunciei que, se reeleito, se Deus me permitir continuar como prefeito da cidade de Goiânia, nos próximos 4 anos, vamos construir entre 10 a 15 viadutos nos principais pontos de estrangulamento do trânsito na cidade de Goiânia. Em relação ao transporte coletivo, a população continua reclamando de superlotação, de veículos sucateados, de demora, né, nos pontos de ônibus. O que o senhor tem de projeto para melhorar isso, já que é um problema antigo em Goiânia? As reclamações são pertinentes. Nós precisamos oferecer um transporte coletivo de qualidade, e o primeiro projeto que nós vamos implantar é o chamado BRT, que vai cortar a cidade de norte a sul, como todos já sabem, começa na esquina da São João com a Rio Verde, na divisa com Aparecida, corta toda a cidade em direção à região noroeste, chegando lá no Recanto do Bosque, na sua fase inicial. São 22 quilômetros de extensão. São os veículos mais modernos que existem em todo o mundo, e eles também trarão, com a revitalização de todo o espaço urbano percorrido por esses ônibus,
muito maior dignidade, tanto nas estações de embarque e desembarque, quanto nos novos 3 terminais. Nós vamos construir um terminal ali no fundo dos Correios, na Avenida Rio Verde, do Centro Logístico dos Correios, um outro terminal próximo à rodoviária e um terceiro novo terminal lá no cruzamento da Perimetral Norte com a Goiás Norte. Eu me permita discordar com toda a humildade, a nossa frota não é sucateada, a nossa frota é a frota mais nova de todas as capitais brasileiras, até porque a última licitação ocorreu há 5 anos. Os nossos veículos têm, em média, 5 anos, e mais que isso, é a frota mais acessível do país. Mais de 98% dos nossos ônibus têm acessibilidade. No entanto, precisamos melhorar. E as propostas para melhoria, até para que nós possamos diminuir a superlotação, o atraso, é atacar de frente todo este complexo de mobilidade urbana que acaba interferindo na fluidez, no tempo gasto entre a origem e o destino, por quem usa o transporte coletivo de massa ou os nossos ônibus. Prefeito, aliás, o problema do transporte, ele se arrasta há um bom tempo. Foi, inclusive, o principal tema da campanha de 2004, quando o principal apoiador do senhor prometeu resolver o problema em 6 meses. Por que passados 8 anos, esse problema persiste? A cidade é dinâmica, não é, Gil? Nós não podemos imaginar que a cidade é pronta e acabada. Todo espaço urbano passa por processo de evolução, por crescimento, por desenvolvimento. A população hoje não é a mesma de 8 anos atrás. Eu posso te dar um exemplo que eu considero simbólico para que a gente analise isso com muita cautela. Porque o que eu tenho visto por parte dos meus concorrentes são só críticas vazias. Eu não vejo nenhuma proposta objetiva. Me parece que eles, de repente, apesar de até tempos recentes, vários deles participarem da nossa administração e tecerem os elogios mais carinhosos à nossa pessoa e também concordarem com o modelo de administração que implantamos, eu e o ex-prefeito Iris Rezende, de repente passam a afirmar que vivem em uma cidade completamente conturbada, ofendendo inclusive a nós todos goianienses, homens e mulheres que construímos essa cidade com muito esforço e com muito trabalho. Me parece que essa é uma posição completamente equivocada. Mas enfim, eu dou o exemplo da Avenida Araguaia e da Avenida Tocantins, que foram projetadas por Atílio Corrêa Lima na década de 30 do século passado. Elas têm a mesma largura desde aquela época. Naquela época, provavelmente, nós teríamos menos de 20 carros na cidade de Goiânia. Por aquelas 2 avenidas, que são praticamente impossibilitadas de alargamento, circulam hoje milhares de veículos. Então, quando se analisa o transporte coletivo, tem-se também que analisar outras modalidades de transporte, outros modais. Nós precisamos analisar a vida dos pedestres e o aumento significativo de veículos, pelo aumento do poder aquisitivo da classe trabalhadora e dos trabalhadores e trabalhadoras no nosso país. É isso que nós vivemos, isso não é exclusivo de Goiânia. Esse é um resultado do rápido desenvolvimento que o Brasil experimenta nos últimos anos em todas as grandes cidades brasileiras, em especial nas nossas capitais. Mas institutos idôneos, nacionais e internacionais, afirmam, isso não é propaganda enganosa, como nós temos hábito de ver por aí, que a cidade de Goiânia apresenta a melhor qualidade de vida entre todas as capitais brasileiras. Isso não significa esconder o sol com a peneira. Temos problemas e trabalhamos dia e noite, trabalhamos muito, com seriedade, com responsabilidade, para superar e dar resposta a todas as demandas e necessidades do nosso povo. Prefeito, alguns urbanistas e especialistas afirmam que Goiânia cresce de uma forma desordenada, apesar de termos um plano diretor que não tem sido cumprido, já que a prefeitura prioriza o interesse econômico. Qual que é o seu projeto para planejar Goiânia nos próximos anos e cumprir esse plano diretor visando qualidade de vida da população? Me desculpe, com toda a simplicidade, Karine, quem faz a afirmação que o plano diretor não é cumprido desconhece a legislação. O plano diretor é uma norma básica para qualquer processo, principalmente de edificação na cidade de Goiânia. Não há como se promover crescimento e edificação na cidade de Goiânia em descumprimento ao plano diretor. Eu gostaria, por exemplo, que qualquer dessas pessoas citasse um exemplo concreto, porque se fala muito em tese, em hipótese, é mais ou menos como aquela história. Joga-se a pedra sem saber onde ela vai cair. A previsão de 100 quilômetros de corredores exclusivos não é um exemplo? Não é um exemplo. Porque o trecho da Praça Cívica... Eu posso te dar um exemplo, Gil, muito claro. 5 quilômetros. Eu posso te dar um exemplo muito claro. Administrar a Prefeitura de Goiânia é mais ou menos como você administra a sua casa. Muito provavelmente você tem um recurso limitado
e tem desejos amplos. Às vezes as necessidades superam aos recursos que você tem para aquele mês. Você tem que fazer opção. Você normalmente faz opção pelo que é emergencial, pelo que é primordial e pelo que é básico para o andamento e sustentação do seu núcleo familiar. Assim também é na prefeitura. Os recursos que nós temos não são suficientes para executar tudo aquilo que desejamos ou tudo aquilo que precisamos. Notadamente, nós precisamos, de forma planejada, ir executando gradualmente, à medida que os recursos existem, a implantação de todos os projetos. Não é que nós não saibamos que nós temos que fazer 100 quilômetros de corredores, mas nós não temos recursos no exato momento para fazer todos simultaneamente. Portanto, fazemos opção. Por que fizemos opção pelo corredor universitário? Que eu ouvi um dos nossos concorrentes afirmar que estava fora do plano diretor, dando uma demonstração mais clara ainda do seu total despreparo. Não conhece nem a legislação básica. Ele esqueceu de ler os anexos. Ele leu o plano diretor e lá dizia das suas implantações. E como o corredor universitário é uma das avenidas que compõe o corredor T9, que faz parte do plano diretor no seu artigo 29, no seu anexo 2, no artigo 12, portanto, a Avenida Universitária, fazendo parte do corredor T9, ele imaginou que nós estivéssemos descumprindo o plano diretor. Isso, com toda sinceridade, sem querer denegrir a imagem de ninguém, o meu objetivo não é esse. Eu tenho sempre uma atitude muito propositiva, mas é uma demonstração clara de despreparo. Uma pessoa dessa não está a nível de ocupar um cargo de importância na cidade de Goiânia. Outro problema em Goiânia é a saúde, né? Como todos nós sabemos, os CAIs, a população reclama que estão em situação precária, sem segurança, faltam médicos. A população também reclama da demora no atendimento. Recentemente vimos uma imagem que chocou a todos, né? Um guarda municipal arrastando um paciente num CAIs na Vila Nova. O que o senhor tem de projeto para melhorar a qualidade do atendimento nos CAIs esse ano de Goiânia? Eu sou médico há 30 anos. Há 36 anos, portanto, trabalho na saúde. Eu e minha mulher conheço profundamente o Sistema Único de Saúde, conheço todo o sistema de saúde da cidade de Goiânia. O fato que você fez referência no CAIS da Vila Nova é realmente um fato lastimável. A forma como agiu o agente da Guarda Municipal é inadmissível. No entanto, para nossa surpresa, o dito denunciante, ora acompanhante, é preciso ser investigado. Fizemos a denúncia à OAB e à Polícia Federal. Nos parece ter uma conexão íntima, próxima e objetiva com um dos concorrentes. Nós não sabemos ainda se isso não passou de uma armação, mas é evidente que nós precisamos, independente disso, melhorar o atendimento. É notório que a necessidade de melhoria na saúde é uma das necessidades das grandes cidades brasileiras, em particular da cidade de Goiânia. Você sabe qual é o nosso grande problema, Karine? É que o governo do Estado não aplica o que deveria aplicar. Nós sabemos que, constitucionalmente, o governo do Estado tem que aplicar 12%. Se você olhar as suas contas, nos últimos 10 anos, ele tem aplicado, em média, 8%. Isso faz que Goiânia receba uma população que não é de habitantes rotineiros da nossa cidade. Em cada 3 atendimentos, 2 são pessoas que vêm de fora. Triplica, portanto, a nossa necessidade de atendimento, superlotando as nossas unidades. Mas eu fiz muito. Eu ampliei 25 unidades para suprir essas deficiências. Nós estamos executando, em fase final de construção, 15 novas unidades básicas de saúde da família, 6 centros de assistência psicossocial, sendo que 3 deles são destinados aos dependentes químicos, a quem é viciado em droga. Funcionam 24 horas com toda a estrutura necessária para tratar esse grave problema de saúde mental. Foi eu quem inaugurou o primeiro hospital da mulher da região Centro-Oeste, e eu afirmo a vocês, porque conheço todos os hospitais públicos e privados da nossa cidade, é o hospital mais moderno que nós temos hoje em Goiânia. Portanto, estamos aplicando muito. E eu já anunciei que, se eu for reeleito, eu vou construir mais 2 hospitais da mulher, um na região noroeste, outro na região oeste. Vou construir 4 centros de diagnóstico para eliminar definitivamente o check-in, e a partir do ano que vem a consulta será com horário marcado, como é no consultório particular. Isso é sustentabilidade, isso é tratar as pessoas com humanidade, isso é tratar as pessoas de acordo com seus direitos, com dignidade e com responsabilidade. Eu só prometo que vou fazer o que sei que posso executar e sabendo de onde vêm os recursos. Não faço promessa vaga, não tento enganar o eleitor.
Paulo Garcia, prefeito de Goiânia, candidato à reeleição pelo Partido dos Trabalhadores. O senhor tem 1 minuto para as considerações finais. Infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Eu que agradeço a oportunidade, a forma carinhosa que vocês nos acolheram, Gil e Karine, a oportunidade de falar com a vasta audiência que sei que vocês têm, resultado do trabalho profissional, da qualidade do projeto deste programa. E aproveito esse momento final para pedir a cada eleitor e eleitora que nos ouvem o seu voto. O nosso desejo é continuar trabalhando com muita seriedade, com muita responsabilidade, para que Goiânia continue crescendo, continue se desenvolvendo, mas que as nossas futuras gerações, os nossos filhos e os nossos netos, possam alcançar todos os seus sonhos e todos os seus desejos. Que Goiânia seja uma cidade de pessoas felizes, que Goiânia seja uma cidade socialmente justa. Muito obrigado a todos que nos ouviram, obrigado a vocês pelo convite para participar do programa que vocês coordenam e desejo a todos um bom dia e uma boa semana. Obrigado. Obrigada. E se você perdeu alguma parte dessa entrevista, pode ouvi-la no www.rbcfm.com.br. Amanhã o nosso entrevistado é Rubens Donizete, do PSTU. Que é o último dos candidatos a serem entrevistados aqui pelo Mundo em Sua Casa. Todos os 8 concorrentes à Prefeitura de Goiânia serão entrevistados, já foram entrevistados 7 candidatos e amanhã é a vez de Rubens Donizete. 8-1. O Mundo em Sua Casa. O governo de Goiás diagnosticou os principais problemas dos hospitais estaduais e encontrou um remédio eficaz. A administração por organizações sociais, as OSs. No HGG, as cirurgias e exames realizados aumentaram e não faltam mais materiais e medicamentos. Já no Hugo, os leitos de UTI subiram de 44 para 60. Com diagnóstico preciso e tratamento eficiente, o governo de Goiás está mudando a cara da saúde. SUS, Secretaria de Estado de Saúde e Governo de Goiás. Vamos continuar fazendo de Goiânia uma cidade sem diferença entre o centro e a periferia, entre bairros próximos e os distantes. Uma Goiânia que não aprofunde contradições, não agrave as deficiências, não segregue e não exclua ninguém. Uma Goiânia equilibrada, com serviços e equipamentos públicos funcionando adequadamente. Uma cidade economicamente sustentável, para dar à sua gente uma vida digna e confortável. Goiânia das mãos certas, Paulo e Garcia, 13. O Mundo em Sua Casa. Política Nacional. A CPI do Cachoeira recebeu o relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que aponta uma movimentação atípica nas contas bancárias da empresa Delta de 700 milhões de reais. A construtora é suspeita de vínculo com o esquema do contraventor Carlinhos Cachoeira, preso em fevereiro durante a Operação Monte Carlo da Polícia Federal. A CPI foi alertada de que essa movimentação atípica não implica necessariamente irregularidade, mas são valores que fugiram ao padrão de normalidade desde 2003. Esses dados serão utilizados no cruzamento de informações que a CPI fará para tentar obter a chamada prova técnica. O julgamento do mensalão foi retomado nesta segunda-feira no Supremo Tribunal Federal. Até agora, 6 ministros votaram pela condenação de Marcos Valério e 4 pela condenação do ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, votou nesta segunda-feira pela condenação do ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, no crime de peculato, que é desviar recursos na condição de servidor, corrupção passiva, receber vantagem indevida e lavagem de dinheiro. Antes, ele votou pela absolvição do deputado federal e ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha, pelos mesmos 3 crimes. Toffoli condenou Marcos Valério e os sócios Cristiano Paz e Ramon Hollerbach por peculato e corrupção ativa, que é oferecer vantagem indevida, por desvios no Banco do Brasil, mas inocentou os 3 em relação aos desvios apontados pela Procuradoria-Geral da República na Câmara. Toffoli, que já foi advogado do PT e assessor de José Dirceu, um dos réus da ação penal, afirmou que o fato de ele ter estado com Marcos Valério na véspera de ter recebido os 50 mil reais que pediu para Delúbio é uma prova de que ele não sabia que o dinheiro vinha de Valério. Julgo improcedente a denúncia, nesta parte, a dispor o réu pelo pedido de lavagem de dinheiro previsto no artigo 1º, inciso 5, acréscimo da Lei 963 de 1998, nos termos do artigo 386, inciso 7. Já a ministra Rosa Weber votou pela condenação do deputado João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, do publicitário Marcos Valério e de seus 2 sócios por corrupção e peculato. A ministra também votou pela condenação do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, pelos mesmos crimes. A ministra seguiu o entendimento do relator Joaquim Barbosa, para quem o petista, então presidente da Câmara, favoreceu a agência usada no Valério Duto em
em contratos da casa e recebeu em troca uma propina de R$50 mil. Hoje, candidato à Prefeitura de Osasco, em 2003, quando era presidente da Câmara, João Paulo mandou a mulher buscar R$50 mil em uma agência do Banco do Brasil. Segundo a denúncia, o dinheiro era de uma empresa de Marcos Valério acusada pelo Ministério Público de distribuir dinheiro a políticos do PT e outros partidos para garantir apoio no Congresso ao governo Lula. De Brasília, Ronaldo Berwanger. Agora são 8h05. E o voto de Luiz Fux também foi pela condenação de Marcos Valério e mais 4 réus. Por irregularidades na Câmara, Fux condenou o deputado João Paulo Cunha do PT de São Paulo por corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. Ainda nesse caso, entendeu que houve crime de corrupção ativa e peculato do publicitário Marcos Valério e 2 ex-sócios, Ramon Hollerbach e Cristiano Paz, por envolvimento no mensalão. O deputado é acusado de receber vantagem para favorecer a agência de publicidade de Valério em licitação da Câmara, quando era presidente da casa. O ministro Fux fez um voto longo, defendendo a construção de provas, inclusive com a validade das elencadas por CPI, a qual foi criticada pelo advogado do petista Alberto Toron. Olha, a mim me parece que o ministro Luiz Fux falou algo extremamente equivocado, com todo o respeito ao conhecimento dele, porque a prova da CPI, ela obviamente não pode equivaler ou ser equiparada àquela prova produzida em juízo, com todas as garantias diante do juiz, do promotor, de um advogado. De Brasília, Ronaldo Berwanger. 8h07. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. A Justiça Federal do Estado de Goiás realiza em Goiânia um mutirão de audiências para acelerar processos. Até o final da próxima semana serão analisadas mais de 2.000 ações. A maioria é de pedido de aposentadoria. Para o mutirão foram escolhidos os processos que estão parados há mais tempo nos juizados especiais. Cada um dos 6 juízes federais que participam do mutirão vai realizar em média 40 audiências por dia. A expectativa é de que a maioria dos casos seja resolvida na hora. Detran anuncia mudanças no processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. As mudanças entram em vigor a partir de janeiro de 2013 e visam reduzir o tempo e os gastos nos processos e também evitar fraudes. O candidato vai poder iniciar o cadastro pela internet, ao invés de procurar uma autoescola. Depois, deve comparecer pessoalmente ao Detran, suas regionais ou unidades do VaptVupt e entregar documentos e registrar suas digitais. A biometria vai ser utilizada durante todo o processo, como, por exemplo, na realização de provas. O diretor de operações do Detran Goiás, Coronel Sebastião Vaz, comenta as mudanças. O candidato ele vai ter, então, essa comodidade da sua residência, poder iniciar esse processo, vai ter a segurança de que o processo vai estar sem nenhum tipo de fraude embutida nele, vai ter, ao final, também um ganho financeiro, porque muitas das taxas que não são até previstas no Código de Trânsito, muitas vezes são cobradas do candidato, como é o caso do reteste, que muitas vezes o candidato que se submete a esse reteste, por muitas vezes acaba onerando e muito o processo dele. Isso, então, com certeza ele vai ter essa economia. Goiás possui hoje cerca de 180 mil processos em andamento e 30% deles apresentam erros nas documentações, o que deve ser eliminado com as mudanças. Sebastião Vaz explica quais são as principais fraudes cometidas. Verificamos que a fraude de endereço ela tinha um percentual muito elevado. Depois, verificamos também que estava acontecendo exame médico e psicotécnico sem a presença do candidato. E a questão da carga horária também, que não estava sendo cumprida na sua totalidade. Ainda segundo o Coronel Sebastião Vaz, com o tempo, os centros de formação de condutores podem voltar a fazer parte da abertura dos processos. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h09. Polícia encontra corpos de um senhor e de uma garota que estavam desaparecidos em Goiânia. Sem fazer contato com os familiares desde a noite de sábado, o funcionário aposentado da CELG, Luiz Gonzaga de Souza Cavalcante, de 60 anos, foi encontrado morto com várias facadas dentro da casa onde morava no conjunto Aruanã 2, em Goiânia. Na mesma residência, os policiais encontraram, também morta a facadas, a nora do aposentado, Laís Santiago Rodrigues, de 19 anos. Fato que faz com que o adjunto da Delegacia de Homicídios, delegado Eliton Carvalho,
suspeite que o filho da vítima, Luiz Guilherme Elias Cavalcante, de 19 anos, que é usuário de drogas, tenha sido o autor do duplo assassinato. Por volta de 2 horas da tarde, a polícia militar foi acionada para uma possível ocorrência de furto. Chegando aqui no local, a porta estava aberta, mas os policiais entraram e encontraram 2 cadáveres no interior da residência. O dono da residência, Luiz Gonzaga, de 60 anos, e uma moça, Laís, de 20 anos de idade. A Laís seria a namorada do filho do dono da residência. Então, os dois estavam mortos, cada um em um cômodo da residência, bastante sangue. As paredes do interior da residência estavam pichadas com palavrões, palavras em inglês, e até o momento o suspeito de ter cometido esse duplo homicídio seria o filho do dono da residência. O nome dele é Luiz Guilherme Elias Cavalcante. No final da tarde, a Delegacia de Homicídios recebeu uma ligação dizendo que o jovem acusado pelo duplo homicídio se apresentaria, mas até o final da noite desta segunda-feira, ele ainda não havia sido encontrado. Até o momento, ninguém conseguiu manter contato com ele, então ele é o principal suspeito. Segundo informações até da própria imprensa e de algumas testemunhas que estavam aqui no local, ele teria publicado algumas dessas frases que nós encontramos na parede da cena do crime no Facebook dele. Aulos Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 8h11. O homem de 64 anos que morreu em um acidente na BR-060 no perímetro urbano de Teresópolis, a 40 quilômetros de Goiânia, era o diretor de Gestão, Planejamento e Finanças da Agência Goiana do Sistema de Execução Penal, Eduardo Coimbra Passos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Eduardo conduzia um Jeep Troller que bateu na traseira de um caminhão, capotou e parou na contramão. E a polícia prende a empregada doméstica acusada de furtar joias e roupas da patroa. Contratada para trabalhar como doméstica na casa de uma empresária em maio do ano passado, Renata Soares, de 29 anos, segundo a polícia, limpava não somente a residência, mas também o guarda-roupas e a coleção de joias da patroa. Flagrada com parte das joias furtadas escondidas em sua motoneta bis, Renata foi presa, ocasião em que militares do 7º Batalhão encontraram, em sua casa na Avenida Xingu, no Parque Amazônia, em Goiânia, outros objetos furtados que totalizam mais de R$12 mil. Relata a aspirante PM, Dayana Gontijo. A viatura aqui do 7º Batalhão foi acionada pelo Copom informando que a proprietária de uma residência estava confiada que as suas joias, seus pertences estavam sendo furtados pela empregada doméstica. Deslocamos até o local e lá, após algumas diligências, encontramos nabis em que a empregada doméstica utilizava de propriedade da proprietária da casa. Nós encontramos no banco dela as joias que a proprietária confiava que tinham sido furtadas. Mediante mais diligências, nós entramos em contato com algumas pessoas, levantamos o endereço dessa empregada doméstica e viemos aqui até a residência dela. Na residência nós encontramos diversos objetos, utensílios de cozinha, diversas roupas de marca, cada peça avaliada na faixa de R$400, R$500, bolsas, chuteiras dos filhos dela, roupa dos filhos, roupas do marido, da proprietária, brinquedos, notebooks. A patroa suspeita ainda que Renata, que sabia dos hábitos da família, tenha participação no roubo da caminhonete S10 do marido da empresária, que só este ano já foi tomada em assalto em 2 oportunidades. Aulos Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h14. A seguir, as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Chegou a sua vez de ajudar a escrever a história da região. Estão abertas as inscrições para o processo eleitoral, que vai escolher os novos membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. Podem se inscrever todos os usuários de água da região, associações, ONGs, instituições de ensino e pesquisa e representantes do Poder Público Municipal. Veja mais informações na internet www.paranaíba.cbh.gov.br. Faça valer a sua voz. Processo eleitoral do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. Participe do encontro regional em Itumbiara, dia 29 de agosto, das 13 às 17 horas, no Instituto Luterano de Ensino Superior de Itumbiara, Iris Ubra, Avenida Beira Rio, 1001, Nova Aurora. A nossa prefeitura vai ser descentralizada em 10 regionais. Quem conhece melhor os problemas do bairro é quem mora nele. Goiânia é muito grande e seus bairros bem diferentes. Junto com você,
Vamos priorizar os investimentos em cada uma das regionais e criar um conselho de gestão social. Ele será formado por entidades religiosas, representantes da comunidade e você, fiscalizando e decidindo o que vai ser feito pela prefeitura no seu bairro. Isso não é promessa, é compromisso do Jovair. 14. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia, começa hoje o segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Todos os jogos da 20ª rodada serão disputados hoje à noite. O Goiás tem um problema para enfrentar o América de Natal, o seu goleiro titular. Após 3 rodadas sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás tem compromisso importantíssimo na noite desta terça-feira, às 9h50, diante do América de Natal. Abertura do retorno da Série B do Campeonato Brasileiro. Nos últimos 9 pontos disputados, o Goiás conquistou apenas 1, o que deixa o time muito pressionado para voltar a vencer na competição, jogando em casa. O Goiás que já tropeçou 3 vezes atuando no Serra Dourada, contra Guaratinguetá, ABC e São Caetano. O técnico Anderson Moreira só confirma a escalação no vestiário do estádio Serra Dourada. A preocupação fica por conta do goleiro Arley, que não treinou ontem à tarde com dores musculares, mas o jogador deve estar em campo logo mais diante do América de Natal. O meia Caio, que estreou muito mal diante do Joinville no último final de semana fora de casa, deve deixar o time titular para a volta de Walter. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Os outros jogos de hoje da Série B: Avaí, Boa Esporte, Guarani, Paraná Clube, Atlético Paranaense, Joinville, Bragantino e CRB, Guaratinguetá e Criciúma, América Mineiro e Ceará, ABC e Ipatinga, Asa e São Caetano, e o líder Vitória joga em casa com o Grêmio Barueri. 8h17. Uma equipe da CBF vem a Goiânia nos próximos dias para analisar o gramado do estádio Serra Dourada. A avaliação era para constatar as condições da nossa principal praça de esportes para o jogo entre Brasil e Argentina no dia 19 de setembro próximo. 8h13. Atlético quer começar o retorno do Brasileirão amanhã com vitória. Para o jogo contra o Cruzeiro nesta quarta-feira, às 10 da noite no estádio Serra Dourada, o Atlético fará apenas um treinamento, que acontece na tarde desta terça-feira. O atacante Patrick, com uma entorse no tornozelo, é dúvida. É nesse treinamento que o técnico Jairo Araújo vai confirmar o time atleticano. Fechou o primeiro turno o Dragão, ainda na zona do rebaixamento, e espera uma sequência de resultados positivos, uma sequência de vitórias para poder melhorar a posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Humberto Castro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h14, Túlio volta ao Botafogo. O projeto Túlio a Mil carrega a ironia de ter sido divulgado no momento em que o Botafogo sofre com a falta de um centroavante. E o clube oficializou essa relação ao anunciar nesta segunda-feira que o jogador será inscrito no Campeonato Brasileiro. Existe a possibilidade, sem garantia, de que ele seja escalado no time principal quando estiver com 999 gols. Atualmente tem 993, segundo suas contas. Até lá será montado um grupo sub-23 para amistosos com aproveitamento do atacante goiano. 8h20, Vila Nova pode ter 2 novidades no time para a sequência da Série C. Os jogadores do Vila Nova se reapresentaram ontem e começaram os trabalhos visando a próxima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, na sexta-feira contra o Oeste, na cidade de Itápolis. São os jogos de volta que se iniciam nesta primeira fase da Série C do Campeonato Nacional. O técnico Jorge Saran para essa partida contará com os retornos do goleiro Júlio César, capitão do time, e um jogador que desde a estreia da Série C não ficava à disposição, o meia preto. Esse, é bem verdade, deve ficar como opção no banco de reservas caso seja convocado. O lateral direito Nego, por outro lado, está suspenso. Recebeu o 3º cartão amarelo. A delegação colorada viaja para Araraquara, interior de São Paulo, na quarta-feira, onde na quinta
faz o último treino. Araraquara fica bem próximo da cidade de Itápolis. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Uma notícia divulgada na noite desta segunda-feira pegou todos os torcedores do Bahia de surpresa. O técnico Caio Júnior se reuniu com a diretoria e, alegando assuntos familiares, pediu para ter seu contrato rescindido. O presidente Marcelo Guimarães Filho aceitou e agora vai em busca de um novo treinador para a sequência do Campeonato Brasileiro, que pode ser Jorginho, ex-Goiás, para a alegria de muita gente da imprensa goiana, que está sem clube desde que deixou o Atlético Paranaense durante a Série B. Às 8h21 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. Chegou a sua vez de ajudar a escrever a história da região. Estão abertas as inscrições para o processo eleitoral, que vai escolher os novos membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. Podem se inscrever todos os usuários de água da região, associações, ONGs, instituições de ensino e pesquisa e representantes do Poder Público Municipal. Veja mais informações na internet www.paranaíba.cbh.gov.br. Faça valer a sua voz. Processo eleitoral do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. Participe do encontro regional dia 30 de agosto, das 13 às 17 horas, na Federação das Indústrias do Estado de Goiás, FIEG, na Avenida Araguaia 1544, edifício Casa da Indústria, Vila Nova. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Servidores técnico-administrativos da UFG voltam ao trabalho após a greve. Os servidores lotados em Goiânia e no interior do estado retornaram ao trabalho na tarde de ontem. A decisão foi tomada depois de 107 dias de greve e a paralisação de cerca de 60% dos servidores ligados à entidade. Fátima dos Reis, coordenadora geral do Sintifes Goiás, ressalta que todos os serviços voltaram a funcionar normalmente e ela conta que a categoria conseguiu que as reivindicações fossem atendidas e serão efetivadas até 2014. Nós tivemos, além do aumento dos 15,8% que o governo está apresentando para todas as categorias do setor federal, nós tivemos na nossa carreira mais dois elementos. Um deles é o aumento do percentual de diferença entre um vencimento e outro, na nossa tabela salarial. Só os 15%, mas essa mexida na nossa estrutura de tabela, ela vai dar um aumento que varia de 15,74% a 26,99%. E ainda nós conseguimos obter também na nossa carreira a extensão de um incentivo à qualificação para todos os funcionários. Fátima dos Reis explica ainda que o atendimento no Hospital das Clínicas também voltou ao normal e orienta os pacientes sobre os procedimentos para agendar consultas. Eles serão remarcados e serão encaixados na agenda normal do médico. Então, basta que o paciente procure o setor de marcação de consultas do HC, ele vai ser marcado e aí ele pode vir nesse dia que vai ser atendido. A nossa expectativa é no prazo de 2 meses e pouco a gente consiga colocar em dia, atender todos esses pacientes que ficaram sem atendimento em função da paralisação. Hoje à tarde será realizada a Assembleia dos Professores da UFG para decidir, entre outros assuntos, sobre a continuidade da greve ou o retorno às salas de aula. Débora Orcida para o Sistema Brasil Central de Rádio. E os servidores da Justiça Federal em Goiás entraram em greve por reajuste salarial. Outros estados já haviam aderido, como São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, e ontem foi a vez de Goiás. O presidente do Sindicato dos Servidores do Judiciário Federal, João Batista Vieira, fala do alcance do movimento. Ela começa nos 3 órgãos do Poder Judiciário Federal em Goiás, que é o TRT, o TRE e a Justiça Federal. Então nós estamos hoje iniciando uma greve forte. Então a nossa intenção é que nessa semana que a gente mobilize cada vez mais, que seja num crescente essa mobilização. A categoria pede a reposição salarial do período 2006-2012, que é de 56%. A proposta do governo federal, de 15,8%, a ser paga em 3 anos, já foi rejeitada. Na tarde de ontem, o Sinjufego promoveu uma manifestação em frente à sede do Tribunal Regional Eleitoral na Praça Cívica. Hoje, a mobilização ocorre no Tribunal Regional do Trabalho.
João Batista explica quais são as outras ações aqui em Goiânia e também em Brasília. Na quinta-feira em Brasília e na sexta-feira também em Brasília. Então nós estamos fazendo os atos aqui em Goiás, fortalecendo Goiás e também fazendo alguns atos lá em Brasília. Segundo informações do Sinjufego, os servidores públicos não possuem database e a greve pede a reposição da inflação do período. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 8h25. Salário de até R$100 mil faz crescer o número de corretores de imóveis em Goiás. Dados do CRESGO, Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Goiás, indicam que o número de profissionais cresceu 61,95% nos últimos 3 anos. Atualmente, o Cresce Goiás tem 21.200 filiados. A atividade permite que o profissional estabeleça seu próprio horário de trabalho. O ganho mensal pode variar de R$2.000 a R$100.000. O presidente do Cresce Goiás, Oscar Hugo Monteiro Guimarães, explica como ingressar no ramo. Primeiro, ele tem que se matricular no curso de técnico em transações imobiliárias ou no curso superior de gestão em negócios imobiliários. Depois que fizer esse curso, tiver com o diploma na mão, aí ele vai ao Cresce e faz a inscrição dele. O mercado tem sido muito promissor. Nos últimos anos tem sido uma das melhores profissões de corretor de imóveis. De acordo com o presidente do Cresce Goiás, Oscar Hugo Monteiro Guimarães, quem deseja ingressar na carreira deve ter algumas características. Ele tem que ser ético, tem que ser uma pessoa muito séria, comprometida com o trabalho, tem que conhecer o mercado imobiliário, tem que ter noção de engenharia, de psicologia, de relações humanas, de matemática financeira, para ele poder dar uma assessoria para os clientes. O investimento médio em mensalidade de um curso para corretor de imóveis é de R$250. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h27. Depois de 25 dias de paralisação, os fiscais e agentes da Agrodefesa voltam ao trabalho. Todos os 1.000 servidores responsáveis pela inspeção de produtos de origem animal retornaram às atividades atendendo à solicitação do governador Marconi Perillo e, a partir de agora, vão negociar as reivindicações de reajuste salarial e melhorias nas condições de trabalho para toda a categoria, explica o presidente do Sindicato dos Fiscais Estaduais Agropecuários de Goiás, Carlos Boide. Nós já iremos conversar com o secretário da Agricultura. O governador já nos solicitou alguns dados que o líder do governo, o deputado Helder Valim e o deputado Túlio Zarco devem levar para ele. Nós queremos ser do governo uma posição do que poderá nos ser concedido. Para o presidente, a expectativa da categoria é de que o governador tenha uma resposta positiva para as reivindicações. O que o governo sempre alegou de forma não oficial para a gente era dificuldades em caixa. Mas o impacto é tão pequeno, não representa nada para o Estado e as condições que nós estamos trabalhando são muito ruins. Então, além de podermos chegar a um adequamento no que diz respeito ao pagamento do nosso piso, a gente também quer ver algumas melhorias de condições de serviço. Os servidores reivindicam que o governo cumpra o piso salarial de 8,5 salários mínimos para os fiscais até o final de 2014 e 65% desse valor para os agentes de fiscalização. Débora Orcida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 8h28. O cirurgião pediátrico Zacarias Calil embarca nesta quarta-feira para a cidade de Guadalupe, no México, para conhecer os gêmeos siameses nascidos no dia 25 de julho. Nesta primeira visita, o cirurgião vai apresentar os resultados dos casos em que atuou e a infraestrutura do Hospital Materno Infantil, que foi prontamente liberado para a cirurgia dos gêmeos mexicanos. Uma troca de tiros dentro de uma casa de shows em Belo Horizonte terminou com pelo menos 4 mortos e 4 feridos. A polícia suspeita que o confronto tenha sido um acerto de contas entre traficantes. Mais de 1.000 índios de 8 etnias bloquearam trechos de 2 estradas federais no Mato Grosso. O grupo queimou pneus e derrubou árvores sobre as pistas da BR-364 no sul do estado. A fila de caminhões já chega a 40 quilômetros. Os manifestantes cobram do governo federal a revogação de uma portaria que estabelece novas regras para a exploração de terras indígenas, além da revisão de demarcações. A Advocacia Geral da União informou que vai discutir a medida com representantes da FUNAI e das aldeias.
8h30 em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central técnica, Leandro Franco e Renata Borges. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de tele, rádio difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7h30 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.